Olá, vamos iniciar agora a correção da página 156. Número 1. Observe as representações das folhas idênticas divididas em partes iguais e indique no caderno qual fração do quadro corresponde à parte alaranjada de cada uma delas. Neste exercício, nós deveremos fazer o seguinte: somar, contar, na verdade, né? Quantas partes o inteiro foi dividido e quantas partes estão coloridas. Então, na figura A, nós temos aí o inteiro foi dividido em 10 partes, então fica no denominador, e estão coloridas 6 partes. Então, a fração A, 6 décimos. Fração B, nós temos aí a figura dividida em 12 partes, então o total fica no denominador, e nós temos colorida 3 partes. Na letra C, a figura C, nós temos a figura dividida em 5 partes e colorida 3. E a figura D, nós temos 4 partes no total e colorida apenas uma. No segundo ponto, ele fala o seguinte: agora indique os pares de frações equivalentes. Então, veja bem, nós temos ali a fração 6 décimos, que é a 6 décimos. A gente vai verificar quais que sobraram no quadro. Olha quais que sobraram: 3 quintos e 1 quarto. Só sobraram 3 quintos e... não, 1 quarto não. E 3 dozeavos, né? Porque 1 quarto a gente utilizou aqui na letra D. Então, lá no quadro, a gente tem 3 quintos, que a gente ainda não usou, e 3 dozeavos. Ok. Que também nós já usamos. Então, vamos comparar quais que são aqui. Muito bem. Vejamos. Olha, 6 décimos. 6 décimos. Então, eu vou colocar aqui assim. Eu vou simplificar. Eu posso dividir 6 décimos por 2. 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2, 5. Então, eu sei que são equivalentes 6 décimos com 3 quintos. Então, ó, 6 décimos e 3 quintos. Muito bem. Agora, a gente vai olhar o que sobrou. 3 dozeavos. Se eu dividir todas as duas aqui por 3, porque é possível, eu vou encontrar 1 quarto, que é exatamente a figura D. Então, nós vamos ter a letra B, né? A figura B, que é 3 dozeavos, com 1 quarto, que é a figura D. Exercício 2. Em cada item, simplifique a fração e obtenha a fração irredutível. Simplificar significa dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, até não poder dividir mais. Então, nós temos 48 e 54 avos. Então, eu vou dividir por 2. Então, eu coloco 2 aqui, ó. 48 dividido por 2, 24. 54 dividido por 2, 27. Bom, 24 e 27 pode ser os dois divisíveis por 3. Quanto que é 24 dividido por 3? 8. E quanto que é 27 dividido por 3? 9. Então, qual que é a fração irredutível? 8 nonos. Letra B. 36, 63 avos. Então, vamos começar a divisão. 36 eu divido por 2, mas 63 não. Mas 63 é para dividir por 3 e 36 também. Então, eu vou dividir por 3. 36 por 3 vai ser igual a 12. E 63 dividido por 3 é igual a 21. Agora, 12 e 21 é possível dividir por 3. 12 dividido por 3, 4. 21 dividido por 3,
7. Letra C, 34 50 avos. 34 e 50 são números pares, então a gente pode dividir por 2. 34 dividido por 2, 17. 50 dividido por 2, 25. Aqui, 17 e 25 não tem divisor comum, então paro por aqui. Na letra D, nós temos 15, 45 avos. Os dois terminam em 5, então a gente já sabe que são divisíveis por 5. Então, eu posso começar por ele. 15 dividido por 5, 3. 45 dividido por 5, 9. 3 nonos são divisíveis por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Exercício 3. Copie e complete os esquemas no caderno, obtendo frações equivalentes. Então, olha o que a gente vai fazer. Letra A. Nós temos aí 3 quartos. E ele fala que a gente tem que encontrar aí uma fração com numerador 6. Olha, se o numerador é 6, é porque eu multipliquei o 3 por quem? Por 2. Então, eu também tenho que multiplicar o 4 por 2. E quanto que é 4 vezes 2? 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui. Aí, ele fala o seguinte, olha, essa fração vai ser igual a 18, 24 avos. Tá, se a minha fração é igual a 24 avos, 6 eu multipliquei por quanto? 6 vezes 3 e 8 vezes 3. Letra B. Nós temos 16 64 avos e aí ele encontrou um quarto. E depois ele quer saber qual vai ser a fração, o numerador que a gente vai colocar aqui, cujo denominador dessa fração vai ser 28. Então, veja bem, se eu tinha 16 e passou para 1, diminuiu. Se diminuiu, é porque eu dividi. Agora, 16, eu dividi ele por um número, para ele dar 1, eu dividi ele por 16. 16 dividido por 16, 1. Isso quer dizer que o 64 também foi dividido por 16, porque quando a gente simplifica, a gente faz a mesma operação no numerador e no denominador. Então, encontramos um quarto. Só que aqui um quarto, nós encontramos uma outra fração cujo denominador passou a ser 28. Então, veja, ele aumentou. Se aumentou, ele foi multiplicado. Foi multiplicado quantas vezes? Por 7. Então, 1 eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 7. E 1 vezes 7, 7. Agora, vejamos o exercício 4. A professora escreveu na lousa 2 pares de frações equivalentes, mas alguns números foram apagados. Descubra esses números e escreva as frações no caderno. 8 13avos é igual a 40 e foi apagado o denominador. Então, vamos pensar. Se era 8 e passou para 40, aumentou. Se aumentou, foi multiplicado. Agora, para eu saber que número que multiplicou aqui por 8, basta fazer 40 dividido por 8, não é 5? Então, foi multiplicado por 5. Então, eu vou ter que fazer 13 vezes 5. E quanto que é 13 vezes 5? 65. Então, a fração vai ser 40 65 avos. A outra fração era uma fração que a gente não sabe, igual a 3 14avos. Muito bem, era 56 e passou para 16. Se diminuiu, então isso quer dizer que a gente dividiu. E para eu saber quanto que eu dividi aqui, basta eu efetuar 56 dividido por 14. 56 dividido por 14 é igual a 4. Então, isso quer dizer que eu dividi aqui por 4 e esse número também foi dividido por 4. Se eu quero saber que número que é esse, eu faço a operação contrária. 3 vezes 4, 12. Que número que eu dividi por 4 e que dá 3? 12.
Exercício 5. Cauã, Luna e Thales são irmãos e decidiram comprar juntos um jogo de videogame que custa R$ 80. Cauã contribuiu com 6/16. Luna, escrevi errado aqui, né? Contribuiu com 3/8. E Thales com 1/4 dessa quantia. Letra A. Quantos reais cada irmão contribuiu? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou pensar no cálculo do Cauã, da Luna e do Thales. O Cauã, ele contribuiu com 6/16. O total do jogo não é R$ 80? Então, eu vou pegar o R$ 80 e dividir pelo total de partes que Cauã dividiu. Então, Cauã vai ser 80 dividido por 16, que é igual a 5. Quantas partes que ele utilizou? 6. Então, 6 vezes 5, 30. Então, Cauã contribuiu com R$ 30. A Luna já pegou o inteiro dela e dividiu em 8 partes. Então, a Luna, vou escrever aqui Luna, ela vai fazer 80 dividido por 8. Por quê? Porque a fração dela, ela pegou 3/8, que vão dar quanto? 10. 80 dividido por 8, 10. Ela contribuiu com 3 partes de 10. Então, ela contribuiu com R$ 30. E Thales contribuiu com 1/4. Então, isso quer dizer que Thales vai ser 80 dividido por 4, que é igual a 20. E ele pegou uma parte só. Então, 1 vezes 20, R$ 20. Então, vejam bem, Cauã contribuiu com 30, Luna com 30 e Thales com 20. Na letra B, quais irmãos contribuíram com a mesma quantia? A mesma quantia foram Cauã e Luna, com R$ 30 cada um. Né? Então, os dois a gente viu lá na letra A que os dois contribuíram com a mesma quantidade. Letra C. Leia a afirmação a seguir. Uma estratégia que podemos utilizar para verificar se duas frações são equivalentes é calcular essas frações de uma mesma quantidade. Se os resultados obtidos forem iguais, as frações são equivalentes. Se os resultados obtidos forem diferentes, as frações não são equivalentes. Agora responda. Considerando as frações 6/16, 3/8 e 1/4, quais são equivalentes? Muito bem, nessa atividade, a gente só vai comparar o resultado. Olha, 6/16 foi a quantia que Cauã calculou, que deu 30. 3/8 foi a quantia de Luna, que também deu 30. E 1/4 foi a quantia de Thales, que deu 20. Qual dessas aqui que o resultado for igual? 6/16 e 3/8. Então, essas duas frações são equivalentes. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.